né? Vou clicar aqui, sim, já estamos gravando, tá? Sim, obrigada. Já estamos gravando a aula. Bom, pessoal, antes da gente iniciar, eu queria ver quem que está presente hoje conosco, tá? É a Natália. Sim. Quem mais? Gabriela Oliveira. Ali, sou eu. Boa noite. Boa noite, Aline Estela, né? Gabriela Oliveira. Isso mesmo. Ariadne. Ariadne. Quem mais? Karina. Caroline. Thaísa. Marina. Não, Karina. 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 Certo. Karina. Quem mais? Thaísa. Thaísa. Thaísa, quem mais? Elvia. Ana Caroline, né? Tá pegando no áudio. Maria Caroline. Eu. Certo. Quem é a professora? André. André. Aí não tá saindo no áudio. Kélvia. Ah, saiu. Certo. Érica. Quem é Del? Quem é Del? Bom, acho que o Milena. Milena eu anotei, Graziele Aparecida. Oi? Oi, estão me ouvindo? Sim. 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 Ok. Professor, estamos ouvindo. Ok. Então tá, vamos lá. Bom, primeiramente eu queria ouvir um pouquinho de vocês, como vocês estão, se está todo mundo bem, se conseguiram realizar a leitura do texto proposto. Sim, Não inclusive, tudo, um deles professora. a gente tinha lido já, né, no primeiro trabalho de processo saúde e doença. Isso, o primeiro texto, sim. O primeiro texto eu já havia enviado para vocês. Eu reenviei por conta que o que acontece, André? Nós ficamos um período sem aula, né? E ficamos também afastados, então eu mandei por conta dos conceitos que são importantes, a gente está revendo. Foi com essa intenção Professora, que eu travando. Tá travando? Oi. Então conseguiram me ouvir agora de Tá forma... travando aqui para mim. Não é minha internet. Agora melhorou. Melhorou? Os demais estão conseguindo me Melhorou. ouvir de forma limpa? Tá ok, aham. Tá ok. Estou ouvindo. Ok. Certo, então a intenção era a gente rever aqueles conceitos que já foram, de certa forma, trabalhados, né, e dar uma aprofundada com outro texto que foi proposto. Aí eu queria ver com vocês, conseguiram realizar a leitura do segundo texto? Sim. Sim. Alguém teve alguma dificuldade em relação ao conteúdo? Na verdade, foi só para aprofundar, né, em relação ao que já foi tratado em sala de aula. Professora, tem como você desligar o microfone das pessoas? Tem como eu desligar os microfones? Tá. Tem. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu vou desligar, então, o Del, já desligou. Vou desligar o da Thaísa. Tá? Tainá, vou desligar o seu também. Tudo bem? Bom, pessoal, então, mediante o conteúdo, né, do texto, dos dois textos que foi enviado, eu vou estar fazendo uma fala agora, apresentando para vocês alguns slides que são referentes ao conteúdo que já foi trabalhado em sala de aula e também ao conteúdo que foi enviado no artigo, tá? Nos dois artigos, tudo bem? Tudo.
Só um minutinho que eu vou tentar projetar agora os slides, tá? Estão conseguindo visualizar? Sim. Sim? Sim. Ok. Sim. Ok. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a determinação social do processo saúde e doença. Vocês lembram em sala de aula que nós discutimos bastante que a questão da saúde, de se ter saúde ou de se ter doença, em relação a isso, existem vários fatores que contribuem para a ocorrência de um ou de outro? Vocês se lembram disso? Sim. Certo. Sim. Que Lembro fatores a sim. gente poderia colocar aí que contribuem para a ocorrência, que nós discutimos muito em sala de aula, que contribuem para a ocorrência da saúde e da doença? Fator psicológico, Isso. meio ambiente. Perfeito. Fatores genéticos, biológicos, psicológicos, como o André colocou, ok? Então tá claro isso para vocês, né? Que a determinação da saúde e da doença, ela não vem por um único fator causal. Existem vários fatores que podem causar aí a doença ou a saúde nas pessoas, tá? Professora, eu não sei se é só o meu áudio, mas tá tipo um chiado. Eu acho que tem alguém com o microfone ligado. Tá, eu vou tentar desligar O meu aqui. também tá. Também tô ouvindo. Espera só um minutinho que eu vou tentar desligar. Bom, eu acho que de todos está desligado agora, porque para mim está aparecendo o microfone vermelho em todos. Melhorou. Melhorou, né? Certo. A gente vai falar um pouquinho sobre a determinação social do processo saúde e doença. Gente, então, como nós já discutimos um pouco em sala de aula, a saúde e a doença, ela pode ser causada, ela é causada por vários fatores interligados, certo? Então, a ocorrência da saúde e da doença, ela nada mais é do que um processo, né? É um processo dinâmico e mediante esse processo, a gente precisa ter um equilíbrio aí para que a gente consiga alcançar de fato a saúde e não se ter a doença, tá? Então, segundo esses autores aqui, gente, Libel e Clark... Eu não estou ouvindo a senhora direito. Não, vou tentar aumentar o meu áudio aqui, tá? Os demais estão conseguindo me ouvir? Sim, Sim, tá perfeitamente. ok. Ah, tá. Quem não está conseguindo me ouvir? Todos estão, né? Eu não estava conseguindo, Ariadne. Ah, Agora tá. Agora sim. está conseguindo, Ariadne? Certo. Agora eu tô, professora. Então, vamos seguir. Segundo os autores Livell e Clark, as doenças são explicadas a partir de uma visão positivista e na relação de desequilíbrio entre três fatores importantes, que vocês já colocaram alguns aí nessa conversa que a gente teve inicial, que é o agente, né, o meio ambiente e o hospedeiro. Então, para que as doenças possam acontecer, né, a gente existe uma relação entre três fatores importantes. E a partir do momento que a relação que existe entre eles, né, houve um desequilíbrio entre a relação entre eles, a doença acaba acontecendo. Tá? Quando a gente fala de agente, meio ambiente e hospedeiro, quem poderia ser o agente causador de uma doença? O agente, digamos assim, no cenário que nós vivemos aí do coronavírus, certo? Do Covid-19. O agente, nós temos aí o vírus, certo? O SARS-CoV-2. O meio ambiente, podemos dizer que a questão climática, né, as questões de higiene, né, influenciam aí essa relação entre o agente e o hospedeiro, ok? E o hospedeiro aí nós podemos colocar o ser humano, o animal,
certo? Então, a relação entre esses três, quando ocorre um desequilíbrio, a gente percebe a ocorrência da doença, ok? Então, existe uma crítica a esse modelo de interpretação, que é a igualdade da importância dada aos elementos da tríade, o que raramente corresponde à realidade. Então, assim, a gente não pode colocar que existe sempre uma relação de igualdade entre esses três componentes, né? Não existe uma relação de igualdade. A gente tem que entender que existe uma relação de equilíbrio. E quando ocorre uma relação de desequilíbrio entre esses três fatores importantes, aí eu tenho o processo de adoecimento acontecendo. Ok? Estão conseguindo me ouvir? Sim. Ok. Então, gente, o processo saúde e doença, né, uma das teorias que nós temos para a ocorrência dele é um modelo multicausal, né? Existem vários fatores que contribuem aí para a ocorrência da saúde ou da doença, né? Então, a sociedade ela é tida como homogênea e um sistema ecológico equilibrado, né? Isso é um sinônimo de normalidade, tá? Existe também uma corrente que se dá grande ênfase na estatística, ignorando-se os fatores sociais, políticos e econômicos, né? E também uma institucionalização dos programas de saúde, ações de prevenção, tratamento e reabilitação sem articulação. Então, esses fatores aqui interligados, de certa forma, com um peso maior ou com um peso menor, eles contribuem para que exista hoje um maior número de pessoas saudáveis ou um maior número de pessoas em processo de adoecimento, tá? Quando a gente ignora fator social, quando a gente ignora o fator político, quando a gente ignora o fator econômico, né? Será que esses fatores, eles não contribuem aí para a ocorrência da saúde da doença? Contribuem, certo? Então, quando a gente ignora esses fatores, a gente não consegue entender o que realmente pode causar a doença ou a saúde numa determinada população, então a gente não consegue agir de forma efetiva aí no processo saúde e doença, tá? Então, nessa situação aqui que nós acabamos de colocar, né, nessa teoria que se exclui os fatores sociais, políticos e econômicos, o homem é tomado somente como um ser meramente biológico. Ele exclui aquela ideia de que o fator psicológico influencia na ocorrência da doença, que o fator social influencia, que o fator do contexto econômico influencia, tá? Ok, tranquilo até agora, gente? Sim. Sim. Tranquilo. Tá. Sim. Tá cortando assim, mas a senhora tá gravando, né? Aí o que eu conseguir ouvindo, eu vou acompanhando, tá bom? Perfeito, Ariadne. É só a Ariadne que tá com dificuldade para me ouvir, né? Creio que Eu sim, também. professora. Thaísa também tá travando, professora. Tá certo. Eu vou tentar falar mais devagar, mas eu acredito que vocês estão conseguindo me compreender. E como a gente está gravando a aula, depois eu vou disponibilizar para vocês, tá bom? Para poder enviar para a turma também. Gente, em relação ao modelo da determinação social, né, a gente tem que entender que nesse modelo, nessa teoria, a ocorrência da saúde e da doença, ela se dá, né, diante de um resultado de vários processos que estão interligados aí e estão relacionados e estão numa dinâmica, digamos assim, estão acontecendo o tempo todo de forma dinâmica. Tá? Então, a saúde e a doença é um produto resultante dos diferentes modos de vida das pessoas em sociedade. Tá? Então, as doenças elas são explicadas a partir da organização da sociedade em vários aspectos. Quais são eles? Sociais, políticos, culturais, econômicos, dentre outros que concorrem, ou seja, que contribuem para o aparecimento das doenças. Tá? Então, quando a gente estuda, né, qual é o modelo da determinação social em relação ao processo saúde e doença, nós entendemos que existem vários fatores aí que contribuem para a pessoa se ter saúde ou para que ela entre no processo de adoecimento. Dentro desses fatores, não entra somente a questão biológica, a gente tem fator social, fator político,
questão cultural e econômica, dentre os vários outros, tá? Então, aqui a gente tem, em relação a essa teoria, né, da determinação social, que as condições de saúde e de doença dos sujeitos e grupos sociais não se definem somente pelas condições, né, biológicas, temos aqui a primeira parte do slide, e não tão somente pelo meio ambiente em que vive ou contato com esses agentes, tá? Então, as condições de saúde ou doença desses sujeitos não definem somente por essas situações aqui, ok? Lembra lá do primeiro slide, o primeiro autor, o que ele trazia? O primeiro conceito, ele trazia que a ocorrência da saúde ou da doença se dava através da relação entre três fatores principais. E a partir do desequilíbrio da relação entre esses três fatores, né, é que se tinha a doença. Tá? Só relembrando os fatores que ele colocou: biológico, meio ambiente e agente. Ok? Então, segundo a teoria da determinação social, a saúde e a doença ela não se dá somente por conta da relação entre esses três fatores, tá? São muitos outros fatores, né? Então, entra aqui fator biológico, fator relacionado ao meio ambiente em que vive, fator relacionado a esse agente causador da doença e também pela inserção social dessa pessoa, na forma de se produzir e reproduzir como homem dentro de uma sociedade, né? Os seus costumes, a questão cultural, nos seus processos de produção de subjetividade e na sua forma de exercer seus direitos de cidadania. Então, dentre isso que nós estamos discutindo, né, a gente vê a questão da atuação dessa pessoa dentro da sociedade, como ele se vê, como ele interage com as pessoas. A gente tem o fator da reprodução social. A sua posição de classe também influencia. Lembra da questão socioeconômica? O processo de trabalho que essa pessoa executa, tá? A subjetividade dessa pessoa, que entra a questão psicológica, né, que nós discutimos bastante em sala de aula, que isso também é um fator que pode causar doença se tiver em desequilíbrio. E também, de certa forma, a sua maneira de exercer os seus direitos de cidadania. Tudo bem até agora, gente? Oi? Professora, Oi, diga. eu queria te fazer uma pergunta, sou eu, Aline. Pode Quando a perguntar. senhora fala que não entra aqui a questão biológica, por que ela não entra a questão biológica? Não é que não entra a questão biológica. Você está conseguindo ver o slide, a tela? Você está pelo celular ou pelo computador? Não, eu estou pelo celular, mas eu estou conseguindo ver sim. Tá, não, tranquilo. Porque às vezes a tela fica pequena. Não é que não entra. Dá uma olhadinha lá em cima no slide, né? Ela é considerada também, mas ela não pode ser analisada de forma única e restrita, tá? A gente precisa inserir outros fatores aí que contribuem para o aparecimento da saúde ou da doença. Então, além da questão biológica, a gente tem o meio ambiente onde essa pessoa vive, que influencia a ocorrência da saúde ou da doença, os agentes causadores, aqui a gente tem os mosquitos que poderiam ser vetores, né? Os vírus, bactérias, protozoários, tá? Mas além desses três fatores principais que o primeiro autor lá coloca como sendo os principais aí, né? Em contribuírem no processo saúde e doença, né? Aquele autor lá no início, ele coloca dessa forma. Quando vem a teoria da determinação social, o que ela fala? Ela fala que existem mais fatores aí que contribuem e influenciam no processo saúde e doença, além desses três. Aí o que eu quero trazer nesse slide para vocês é isso, né? Que a forma com que essa pessoa interage dentro da sociedade, a sua posição social, o trabalho, né, que ela realiza, executa no dia a dia, a questão da sua subjetividade, que é entre as questões psicológicas aí desse ser, desse indivíduo, enfim. Então, esses outros fatores aqui também contribuem com esses três aqui que são principais, na relação de se ter saúde, né, no processo saúde ou de adoecimento. Consegui tirar sua dúvida, Aline? Conseguiu sim, professora. Então Obrigada. tá.
De nada, tranquilo. Então vamos seguir. Gente, aqui eu tenho a proposta de nós assistirmos um vídeo, mas eu não sei se vai ser possível. Vocês já fizeram esse teste com outro professor? Não, Não, ainda ainda não. não. Podemos tentar? Podemos. Então vamos tentar. Só um instantinho, tá? Vou tirar aqui. Estão conseguindo ver ainda o slide? Sim. Certo, eu vou lá no YouTube para ver. Estão conseguindo ver a questão do YouTube aqui? Sim. Então, ainda estão vendo a tela do meu computador? Sim. Será que esse vídeo não está disponível? Deixa eu procurar assim. Esse daqui eu não consegui fazer o download antes para vocês. Estão conseguindo visualizar? Sim. Vamos ver se vai Só sair. Sim, professora. o slide. A página do slide ainda. Ó, o slide. Só o slide, não estão vendo o vídeo? Não. Espera aí que eu vou tentar mudar Não lá. estamos. É porque a senhora está compartilhando só a tela do PowerPoint, professora. Ah, tá. Então, espera aí que eu vou mudar. Acho que agora vão conseguir. Estão conseguindo visualizar? Sim. Sim, sim, Sim. 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 Vamos ver se vocês vão conseguir ouvir. Estão ouvindo daí também? Não. Sim. Não. Não. Bem baixinho, quase nada. Não, tô ouvindo não. Nem eu também não tô ouvindo, não. Não, agora ficou mudo 100%.
Olá, o que aconteceu na sala? Você sabe, Ariadne, o que está acontecendo? Tá mudo? Estão ouvindo alguma coisa? Não tô ouvindo nada, gente. Já caiu a conexão minha umas 3 vezes aqui. Toda hora eu entro, saio. Ah, tá. Vou apoiar no vídeo depois que a professora mandar. Essa aula é da professora Alessandra mesmo, né? Isso, professora Alessandra. Processo saúde. Ah, sim. Fica aqui para ver se ela volta. Não tô achando ela. André, Oi. Oi. Oi? Não, é que alguém me chamou. Ah, tá. É só o meu vídeo que tá travando? Não, o meu também tá. Pessoal, oi. Oi. Oi? Conseguiram assistir o vídeo? Estão assistindo? Sim. Sim, conseguimos sim. Só que eu vi. Estão ouvindo também ele? não. Não, ouvindo não. Visualizando. Mas estão conseguindo assistir as imagens? Sim. Sim. Travada, mas tô. É, eu tô no celular, professor, ele trava, ele dá um loop, vai, daqui a 5 segundos ele vai de novo o vídeo, tá meio... Mas depois a senhora envia o link e a gente dá uma olhadinha. Certo. Tudo bem. Ele já está finalizando. Estou tentando aqui tirar o vídeo. Certo. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Pessoal, então o vídeo eu trouxe ele para a gente poder refletir um pouquinho sobre o que nós conversamos, né, em relação à questão de se ter saúde e de se ter doença, e que nós, profissionais da saúde de forma geral, a nossa atuação, o nosso trabalho é uma busca desenfreada para que a gente consiga, né, de fato, alcançar a saúde das pessoas, né, ter isso como resultado final. Tá? Vocês conseguiram ver o vídeo direitinho? Uma senhorinha que fica entre a vida e a morte o tempo todo, aí uma equipe ali tentando ressuscitar ela o tempo todo, e ao final eles conseguem fazer essa ressuscitação. Vocês viram?
Sim. Sim. Certo. Sim. Tá. Eu só não vi o final, professora. Ela se mata, é isso? É. É um vídeo meio cômico, né? No final, depois de tanta luta, de tanta batalha ali do profissional, de nós profissionais da saúde, né? Um vídeo meio cômico. Ela vai lá e pega o desfibrilador, né, ligado na tomada, cheio de energia, e joga dentro de uma pia, de um tanque, como se fosse um tanque de água, leva um choque, uma alta descarga elétrica e, digamos assim, que ela morre, né? Então, é mais um vídeo, assim, para a gente poder refletir em relação a essa questão da saúde e da doença e a nossa atuação como profissional da saúde, tá? Vamos dar continuidade, então? Nós estávamos falando ali em relação aos fatores que contribuem para a ocorrência da saúde e da doença. Que no início da aula tem o autor Livell e Clark, que ele conceitua, né, a ocorrência da saúde e da doença. Essa situação, esse processo está relacionado a 3 condições principais, que seria o meio ambiente, o hospedeiro e o agente causador. E a falta de equilíbrio na relação entre eles é que ocasionaria aí o processo de adoecimento, tá? Mas quando a gente fala, né, estuda uma outra teoria em relação à determinação social, né, de que forma essa determinação social influencia o processo de saúde e doença, nessa outra teoria ela é mais ampla, né? Ela discute que existem outros fatores aí além desses 3 principais, né, que seria o agente causador, o meio ambiente e esse hospedeiro. Existe o fator psicológico, existe o fator socioeconômico, existe o fator do contexto do meio ambiente, a relação, a interação entre as pessoas, então existem outros fatores. Então, pensando nesses outros fatores, eu gostaria de falar um pouquinho também da subjetividade. De que forma, né, as características individuais e subjetivas de cada pessoa influencia aí na ocorrência da saúde ou da doença, tá? Então, a subjetividade é o modo próprio e específico de atuar no mundo em relação com os demais, né? Essa subjetividade, ela é dinâmica, ela muda de acordo com as experiências de cada pessoa e é afetada pelos valores e cultura que a pessoa vai internalizando ao longo da vida e do tempo, né? E ela é produzida socialmente e ela nunca vai estar acabada, ela sempre está num processo de mudança, certo? Então, a história e as experiências de vida, as relações com os grupos ou indivíduos que disparam mudanças no jeito de ser e agir de cada um, o que chamamos de processo de subjetivações, eles vão mudando as pessoas, ou seja, produzindo novas subjetividades. E essas novas subjetividades, esse modo de ser e de agir de cada um, influencia na ocorrência da saúde ou da doença. Certo, gente? Sim. Ok. Então, essa subjetividade, ela também implica em direitos e deveres, né? Em todos os homens, em tratar todos os homens como iguais, ainda que perante a lei, sem discriminação de raça, crença ou cor. Crença, tá? Não é credo, é crença ou cor. Implica também em ter direito de ter uma vida digna, de ser homem, tá? E até o próprio direito à vida no seu sentido mais pleno e amplo. Tá? Então, todas essas questões que nós tratamos aqui, em relação a esses fatores que influenciam a subjetividade de cada um, né, a atuação, o jeito de ser e de agir de cada um, nós estamos falando da questão da cidadania. Tá? Então, dentro da cidadania, nós temos as questões civis, sociais e políticas, tá? Dentro desse conceito mais amplo aí que é a cidadania. A questão civil seria o direito de se dispor do próprio corpo, o direito de ir e vir, de segurança, de liberdade, de expressão, de propriedade, né? Questão social é o atendimento às necessidades humanas básicas que essa pessoa tem, né? Que todos nós temos, que seria alimentação, educação, saúde, habitação. E também as questões políticas, seria a deliberação do homem sobre a sua vida,
livre, né, expressão de pensamento e da prática política religiosa, o direito de votar e de ser votado. Então, as questões relacionadas à cidadania, né, como essa pessoa atua dentro da sociedade, influenciam aí na ocorrência do processo de saúde ou de doença, certo? Então, resumindo um pouco, né, de tudo isso que nós estamos falando, a teoria da determinação social em relação ao processo saúde e doença, ela diz que ela resulta de relações existentes entre os agravos de saúde e os processos sociais, políticos e econômicos. E a influência desses fatores também comportamentais, né, de cada um, estresse, hábitos de vida, tipo de personalidade, também influencia aí nesse processo de saúde e de doença, tá? Então, aí nós temos aqui de um lado a produção social, a questão da sociedade, e aqui desse outro lado nós temos a reprodução social, que seria também o fator da subjetividade dentro desse processo. Nós temos, de forma geral, a sociedade, com uma cultura pré-estabelecida, né? E nós temos o fator bem subjetivo, que é de cada indivíduo, né? De como essa pessoa reage em relação ao que tem no seu contexto ali social. Então, a gente estamos trazendo aqui a questão da reprodução social de cada um. E essa reprodução social, essa subjetividade, também influencia no aparecimento da saúde, no processo de saúde ou de adoecimento, de doença, tá? Então, mais um pouquinho, né, resumindo isso tudo que a gente está falando. Então, no modelo da determinação social, o processo saúde e doença, ele é entendido como a resposta dinâmica que as classes sociais manifestam de forma diferenciada, de acordo com a sua inserção, né, no sistema, na sociedade, frente aos determinantes sociais. Então, esse modelo de determinação social relacionado à ocorrência da saúde e da doença é resultado como é entendido, né, como a resposta dinâmica dessas classes sociais, que existem várias classes sociais, né, que se comportam de maneira diferenciada, né, e a depender do comportamento dessas classes sociais, enfim, que se comportam e se manifestam de maneira diferenciadas, isso pode acontecer, pode contribuir para o aparecimento da saúde ou da doença, tá? Nos próximos slides, a gente vai ver de maneira mais detalhada quem são esses determinantes sociais que influenciam no processo de saúde e de doença, ok? Então, aqui a gente tem esse homem, essa pessoa em estudo, né? Ele é um ser biológico e ele também é um ser social, tá? Em relação a esse homem, né? Que a gente tem que olhar ele numa perspectiva quando a gente analisa o processo de saúde e doença, de adoecimento, né? A ocorrência de saúde e doença. Em relação a esse homem, a gente tem que olhar, que nem a Aline, acho que foi a Aline que me perguntou, as questões biológicas, mas outras questões também relacionadas ao social. Aí a gente tem aqui vários outros fatores, né, que nós já discutimos um pouco, e só revisando, só reforçando em relação a esses fatores, em relação à contribuição que eles têm, né, dentro desse processo aí que nós estamos estudando. Então, as diferenças de classes sociais influenciam nesse ser homem, biológico e social. A desigualdade social também influencia aí nesse processo, né, que nós estamos estudando e analisando. A distribuição desigual da saúde e também enfermidade também influencia no processo de saúde e adoecimento. A diferença na qualidade de vida que a população, que os indivíduos de forma geral têm, né? A diferente exposição aos riscos que essas pessoas têm também influencia aí nesse processo de saúde e adoecimento, e a diferença também ao acesso a processos benéficos ou potencialidade de saúde que a gente observa aí nesse homem, nesse ser que é biológico e social,
Tá? Então, todos esses fatores aqui que nós acabamos de falar e revisar, eles influenciam nesse homem que é um ser biológico e também que é um ser social, tá? Então, só para poder fixar mais ainda, né, mais resumidamente, o processo saúde e doença, ele é um fenômeno tanto biológico quanto um fenômeno social, tá? A gente não pode atribuir que a saúde e a doença, ela está relacionada somente a um fator unicausal, somente ao fator biológico ou somente ao fator social. Não, são fatores, ela é multifatorial, são vários fatores que causam aí, podem causar a saúde ou a doença, tá? Gente, tá claro até agora? Tudo Sim, bem? professora. Certo. Então, tá. Então, eu vou passando os slides, que eu tô controlando o nosso tempo aqui também, tá bom? Então, o processo saúde-doença, a gente percebe que ele é resultado não somente de apenas sofrimentos físicos, mas também psíquicos, morais e éticos. Ele se articula ao processo de desenvolvimento, estou aqui na frente do slide. Estão conseguindo enxergar o slide todo ou não? Sim. Então, ele articula seu processo de desenvolvimento de um indivíduo, tá? E também manifesta-se de maneiras distintas, tá? Então, a gente tem a relação desses vários fatores aqui e a inter-relação que a gente tem aqui, essa partezinha, a relação entre eles é que, de fato, contribuem, né, para a ocorrência da saúde ou da doença. Então, não é somente sofrimento físico, psíquico, moral e ético, né? Não somente a questão individual desse indivíduo e não somente as maneiras diferentes que ele tem de agir. São a relação desses vários fatores que contribui aí para o processo. Então, o processo saúde e doença, ele não é linear, né? É impossível focar a normalidade biológica do homem desvinculada desse momento histórico, né, social em que ele vive, que está inserido, tá? Existe aí um fator, né, a teoria da determinação social em relação ao processo saúde e doença, que consegue nos explicar de maneira mais aprofundada a ocorrência da saúde ou da doença, tá? E essa teoria, o que ela traz em relação à ocorrência do processo saúde e doença? Que é um resultado do conjunto da experiência social individualizada em cada sentir e vivenciado num corpo que também é biológico. Essa determinação social em relação à saúde e à doença, ela considera fatores sociais, políticos, econômicos como determinantes aí, e a saúde e a doença, elas passam a ser associadas às condições de vida e também de trabalho desses sujeitos. Então, a saúde e doença dos indivíduos e coletivos humanos apresentam, portanto, várias causas e dependem de diversos elementos que podemos chamar de determinantes de saúde e doença. Então, nível de desenvolvimento social e econômico, o grau de desigualdade e igualdade social, a infraestrutura de bens e serviços, o acesso aos bens e serviços, né, o grau de desigualdade e igualdade econômica, e aqui no final, o modo de vida de cada pessoa, de cada coletivo humano, todos esses fatores aqui, então, contribuem para esse processo, né? Eles são chamados de determinantes da saúde ou da doença, tá? E a participação das pessoas, né, enfim, de forma geral, na sociedade. Aqui, gente, não sei porque está aparecendo esse risco amarelo aqui. Vocês estão vendo esse risquinho amarelo? Eu não sei por que ele começou a aparecer aqui. Mas eu acho que está dando para enxergar, né? Sim. Tá, sim. Certo. Aqui nós temos o modelo de Dahlgren e With That, tá? Esses autores, eles apresentam quais seriam os principais determinantes da saúde e de que forma
eles contribuem, né, mais ou menos na ocorrência do processo de saúde, de se ter saúde ou de se ter doença. O que esses autores trabalham, gente? E a teoria que esses autores apresentam em relação à determinação social no processo de saúde e doença, a teoria desses autores, gente, cai em concurso, tá? Então, por isso a importância de vocês compreenderem o que esses autores trabalham, né, em relação a esses determinantes sociais que influenciam aí a saúde. O que eles trazem, então? Aqui, mais embaixo, né, nesse esquema, nós temos dessa parte mais, digamos assim, do interior desse esquema, né, para a parte exterior, nós temos a potência com que cada fator contribui aqui para o aparecimento da doença ou de se ter saúde. Então, ele fala assim que os fatores individuais, né, subjetivo de cada pessoa, de cada indivíduo, contribuem de maneira mais, digamos assim, uma potência maior para se ter saúde ou se ter doença. Então, ele fala que as questões de idade, de sexo e fatores hereditários influenciam de maneira mais próxima aí no processo de saúde e doença. Depois vem o estilo de vida desses indivíduos, tá? Depois vem as questões das redes sociais e comunitárias, como elas acontecem, como elas estão relacionadas, como existe a interação entre elas, tá? Ele colocaria aí como outro nível, digamos assim, de contribuição para o aparecimento da saúde, de se ter saúde ou de se ter doença. E ele coloca aqui no outro nível mais afastado outros fatores que também contribuem e determinam aí a saúde ou a doença. Ele coloca a questão da disposição, né, dos alimentos, da produção agrícola e alimentos, a questão educacional, do ambiente de trabalho, condições de vida e de trabalho de forma geral, aspectos relacionados ao desemprego, né, questões relacionadas a saneamento básico, né, a água, esgoto, os serviços sociais de saúde, a disponibilidade deles e também as condições de habitação. Tá? Então, esses outros fatores aqui contribuiriam de maneira um pouco mais afastada, né? Com menor potência aí na determinação da saúde ou da doença. E de maneira que mais exterior, nós temos, de forma geral, numa sociedade, as condições socioeconômicas de um grupo social, as condições culturais e as condições ambientais gerais que também entram dentro desse esquema, né, contribuindo para o aparecimento da saúde ou da doença, mas com uma potência menor comparado a esses outros fatores aqui que ele apresenta nesse esquema. Tudo bem, gente? Ficou claro em relação ao que esses autores colocam, o Dahlgren e o Whitted, em relação à determinação da saúde e da doença? Sim. Oi? Sim. Sim, tá claro. Ótimo, ótimo. Qualquer dúvida, vocês podem me interromper, tá? Tem um outro vídeo que eu gostaria de passar para vocês, para a gente poder observar melhor e refletir melhor sobre essa questão da determinação social, né, no processo de saúde e de adoecimento. Vou tentar passar ele para vocês e ele tem um tempo de duração menor, tá? Um tempo de 1 a 2 minutos, se eu não estiver enganada. Tá bom? Pessoal, vocês têm aula hoje, no segundo horário? Temos sim, A gente vai ter uma reunião com a professora às 8h15. Ah, tá. 8h15, então vocês têm uma reunião. Então tá, vou tentar ser breve para a gente poder finalizar. Estou controlando o tempo aqui, tá bom? Oi?
uma pendência importante, né? Agradeço a gente. Pessoal, só um minutinho, estou tentando colocar o vídeo, tá? Estão vendo a tela do vídeo, escrito Franciscópolis, a única cidade livre da febre amarela? Sim. Sim. Então, eu vou reproduzir o vídeo, tá? No qual virou bagunça, né? O povo... Eu não tô ouvindo nada. Eu também não. Então, assim, estão conseguindo ver o vídeo? Vê Vê sim. sim, professora, mas o áudio não. O áudio não? O que será que está acontecendo? Não dá. O vídeo não dá pra Nada, nada. O outro áudio vocês estavam conseguindo ouvir, né? Não. Não. Não, O áudio, também. eu digo o áudio do outro vídeo, vocês estavam conseguindo ouvir? Não. Também não, Só um Também fundinho, não. só uma música. Ah, tá. Aquele era mais uma música mesmo. Aqui tem pessoas, né? Uma entrevista que está sendo feita. É uma notícia, né? De uma situação que aconteceu. Aí eu precisaria que vocês escutassem, conseguissem ouvir, né? O vídeo para poder entender o vídeo, né? A mensagem dele. Eu vou tentar colocar novamente e aí vocês me sinalizam se estão conseguindo ouvir ou não o áudio do vídeo, tá? Vou tentar novamente. Coloquei no máximo aqui. Não tá Ainda dando não tô certo, ouvindo não, nada. professora. Estamos ouvindo nada, não. No YouTube aqui, dá pra assistir. Oi, peraí. Vou interromper o vídeo. Peraí. Ai, meu Deus. Oi. Eu Dá pra coloquei ouvir o bem computador baixinho, mas aqui, como dá tá pra ver. travando... Não. Oi, pode falar, pessoal. Não estamos conseguindo. Desativa o áudio do Ciro, professora. Do Ciro? Sim. Peraí. Peraí. Tô tentando aqui. Eu acho que foi desativado, que não apareceu todos para mim. Podemos tentar novamente, pessoal? Oi. Oi. Sim. Oi. Sim. Oi, estão me ouvindo agora? Podemos tentar novamente ou vocês acham que não está dando certo? Eu posso disponibilizar depois o link para vocês assistirem no YouTube, sem problema nenhum. Disponibiliza o link, professora. Eu Certo. acabei o de colocar link no melhor. YouTube aqui. Tá bom pra ver no YouTube. Melhor no YouTube? Sim, eu tô assistindo. Tá, então eu vou colocar no YouTube, tá? Porque daquela hora eu coloquei no YouTube, eu acho que vai ser possível para todos assistirem. Só um minuto. Só mais um minuto, que eu já estou conseguindo colocar. Espera aí. Agora eu vou mudar aqui. Estão ouvindo? Não. Não estou.
Pessoal, estão ouvindo e assistindo a tela do vídeo? Não. Não. Não tô. Não. Não? Então Não tô Tá com a conseguindo matéria ainda. ouvir nada. Então vamos fazer assim, pessoal. Eu vou disponibilizar os slides para vocês agora, logo ao final da aula, tá? Vou pedir para vocês assistirem o vídeo e depois vou passar uma questão, algumas questões, né, de pós-aula agora, e uma delas vai estar relacionada ao vídeo, tá? Então eu peço que todos assistam o vídeo para poder estar respondendo a questão. Tudo bem? Para nós podermos finalizarmos a aula, então, porque nós estamos aqui cravados 8h15, eu queria ver com vocês se em relação ao conteúdo que nós conversamos hoje, se ficou alguma dúvida ou não, se deu para entender ali os conceitos que os autores trazem em relação à determinação do processo saúde-doença. Ficou clara a determinação social, os determinantes sociais? Professora, eu não consegui acompanhar direito, mas porém eu vou ler o que a senhora mandou, os slides, o que eu tiver de dúvida eu vou perguntando depois. Ótimo. Tá? Porque saí várias vezes, não consegui acompanhar, hoje está bem ruim a conexão para mim. Não, tranquilo, Ariadne, tranquilo, sem problemas, tá? A gente entende que essa nova ferramenta, a gente está passando por um processo de adaptação, né? E faz parte, tá? Mas se tiver qualquer dúvida, vocês podem estar me mandando por e-mail e sempre que, né, no período da noite, eu vou estar respondendo vocês, tá? Mas qualquer dúvida podem entrar em contato. Os demais que conseguiram acompanhar melhor a aula, que não tiveram muita dificuldade com a questão do sinal da internet, vocês conseguiram entender? Ficaram com alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta em relação ao conteúdo do que nós conversamos hoje? Para mim foi tranquilo, professora. Foi tranquilo, né? É Pra a mim Gabriela? Isso. Para mim Ok. também, professora. Ok, pessoal, ok. Para a gente poder finalizar, então, eu gostaria de agradecer, né, a atenção de vocês, gostaria de parabenizá-los, né, uma aula, uma videoconferência que a gente percebe que teve uma participação até boa da turma, né, e infelizmente a gente sabe que nem todo mundo às vezes vai ter aquele horário, aquele momento para estar junto reunido, né? Mas como a aula está sendo gravada, depois ela vai ser disponibilizada, então todos vão ter acesso ao conteúdo e ao material também, tá? Para a gente poder finalizar, então, pessoal, eu gostaria de dar um print. Alguém já deu print na tela, só para a gente poder registrar um momento da nossa aula? Tá. Eu já enviei pro Tony também. Oi? Já enviei pro Tony também, porque ele pediu. Ah, ótimo, ótimo. Ele me pediu esses dias também e confesso para vocês que eu estou aprendendo a mexer com essa ferramenta e por isso que eu sempre peço a ajuda de vocês também aí para dar print, para salvar alguma tela, para a gente poder estar registrando a aula, tá bom? Pessoal, então é isso. Agradeço a atenção de vocês, né, a disponibilidade e o que vocês precisarem, nós estamos juntos. Tá? Se precisar que a gente faça uma nova reunião fora do horário de aula para poder tirar as dúvidas, né, dar qualquer esclarecimento, eu estou à disposição, a gente pode estar agendando sem nenhum problema. Tudo bem? Ok? Tudo bem, então, professora. Eu gostaria que vocês se cuidassem, viu? Se cuidem, tá? Nesse momento que a gente tem vivido atualmente aí no Brasil, no mundo, no estado, no nosso município aqui de Cuiabá, Várzea Grande. Tenho certeza que todos nós passaremos aí, que é uma fase, né, que o mundo tem passado, e que nós passaremos por mais esse momento aí de dificuldade, de turbulência, e em relação a esse processo, a esse momento, eu tenho certeza que ao final todos nós sairemos com grandes aprendizados, né, e com novos significados aí em relação à nossa vida. Tá? Então, se cuidem, cuidem de vocês, cuidem da família de vocês, tá bom? E vamos mantendo contato, tudo bem? Ok. Ok? Tudo bem. A senhora acha que consegue mandar a gravação da aula pelo WhatsApp? Para eu poder mandar no grupo?
Natália, eu vou tentar, porque o meu celular eu não consigo mandar um vídeo com uma duração muito grande, né? E a nossa aula teve uma duração aí de aproximadamente 1 hora. Mas a gente vai conversando via WhatsApp, tá bom? Vou tentar mandar via WhatsApp. Se eu não conseguir, eu mando via tá bom. e-mail, disponibilizo via Google Drive, tudo bem? Sim, tá ótimo. Então tá certo, pessoal. Um abraço, fiquem com Deus e se cuidem, tá bom? Amém, espero também. Tchau, tchau. Obrigada. Beijo, tchau, Tchau, tchau. boa noite. Boa noite, tchau, tchau.